Fala pessoal, aqui João de Santa Rosa, nutricionista. Estou diretamente da Biofitness Academia em Ilhéus, na Avenida Soares Lopes. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque eu sei o quanto que o ambiente da academia, o quanto que a prática de exercício físico está fazendo falta nesse momento de quarentena. E com isso, nós queremos passar para vocês algumas dicas de como a gente pode amenizar esses efeitos negativos da quarentena. Eu quero aqui elencar pelo menos 2 desses grandes fatores negativos que a quarentena tem trazido. O primeiro seria o tempo ocioso que estamos passando dentro de casa, Como estamos um tempo muito maior dentro de casa, com um momento cheio de incertezas, isso acaba gerando ansiedade. E ansiedade, consequentemente, vai trazer o quê? Compulsão alimentar. A gente começa a procurar aqueles alimentos que são comfort foods. O que são esses alimentos comfort foods? São alimentos que normalmente possuem densidade calórica maior, São alimentos que normalmente já estão prontos, já estão práticos, como por exemplo, uma pizza, um chocolate. E esses alimentos nós sabemos que não são tão benéficos assim para a saúde e possuem um alto teor calórico. E o segundo ponto está diretamente ligado ao primeiro. O que é que acontece? No primeiro ponto, nós estamos aumentando o número de calorias devido à compulsão alimentar. Então, todos esses alimentos que não são saudáveis, como eles são muito mais calóricos, a gente acaba tendo um acúmulo de calorias e, ao mesmo tempo que, no segundo ponto, estamos gastando menos calorias. O que é que acontece? Sem fazer atividade física regular, até as nossas atividades cotidianas, como andar, ir para o trabalho, isso também tem reduzido muito e o nosso gasto calórico fica lá embaixo. Então, como consequência, a gente acaba tendo alguns danos para o nosso organismo, principalmente aumentando o percentual de gordura, desregulando alguns neurotransmissores que acabam afetando diretamente no humor, no sono. E é justamente nesse ponto que eu quero ajudar vocês para poder a gente minimizar esses efeitos negativos da quarentena. A primeira dica que eu quero passar para vocês é exatamente sobre foco e organização. Nós sabemos que a nossa rotina, ou pelo menos a rotina de 95% das pessoas, ficou completamente conturbada em relação à quarentena. Então, antes nós tínhamos horário de se alimentar, horário de treinar, e agora nós ficamos completamente perdidos. Com isso, é muito importante traçar um planejamento do seu dia a dia. Parem para pensar, antes reclamávamos de quê? De que não tínhamos tempo para cozinhar, tempo para construir nossas marmitas, para poder levar para o trabalho. Hoje, a grande maioria das pessoas estão com tempo de sobra, Estamos em casa, afinal a quarentena nos proporcionou isso. Então, é momento de se organizar. Aproveite esse tempo para fazer preparações diferentes, botar uma receita em prática, até para que quando você retornar à vida normal, você já vai estar com uma mente completamente diferente e mais organizada. Então é muito importante que você se planeje, coloque um momento tanto para você se exercitar, mesmo que seja em casa, tanto para você cozinhar, preparar os seus alimentos. Temos que pensar o seguinte, não é um momento somente de pensar em estética, é um momento principalmente de nos preocuparmos com a nossa saúde. Agora, mais do que nunca, precisamos disso. E agora eu quero passar para vocês algumas dicas de alimentação, de algumas combinações de alimentos que a gente pode estar inserindo nesse momento, para poder ajudar tanto na questão da ansiedade, no melhor funcionamento do intestino e, consequentemente, na saúde como um todo. Bom, primeiro passo é a gente inserir em praticamente 3 a 4 refeições do nosso dia uma boa quantidade de proteínas. Proteínas são ovos, leite, carnes, peixe, frango e etc. Então a gente consegue colocar essa quantidade de proteína distribuída ao longo do dia e a proteína tem um fator muito importante que é a questão da saciedade. A proteína, ele tem esse poder de nos deixar mais saciado, então, consequentemente, você não vai estar tendo aquelas crises de compulsões, precisando e necessitando de comer alguma coisa, já que você está completamente satisfeito. E além das proteínas, temos que associar algumas fibras. E quais são os alimentos ricos em fibras? São as frutas, verduras, legumes, alimentos integrais e algumas folhas. A minha dica para vocês é, no café da manhã, vou dar um exemplo mais específico. Você pode estar inserindo ovos com uma fruta, um mamão, por exemplo, ou um melão. Já no almoço você separa uma proteína, como um peito de frango ou com uma carne moída, por exemplo, e adiciona legumes. No lanche da tarde,
um iogurte, que é algo mais prático, né? Junto com a fruta. E à noite você tenta pelo menos inserir aí mais uma fonte de legumes com uma proteína, que pode ser um omelete, pode ser uma sopa de frango. Então o grande benefício dessa associação entre proteínas e fibras é o seguinte: as proteínas vão ajudar na questão da compulsão alimentar, visto que ela ajuda muito na questão da saciedade, certo? Além do que, as proteínas têm a vantagem de ter um efeito térmico maior do que os carboidratos, do que os lipídios, né, as gorduras. Aí, ou seja, a gente gasta mais caloria para digerir proteína do que para digerir carboidrato e gorduras. Já as fibras, ela vai te ajudar muito na saúde intestinal, certo? Nós sabemos que um intestino saudável vai estar produzindo em sua produção máxima ali de serotonina. A serotonina, para quem não sabe, vai ser aquele neurotransmissor que te dá a sensação de humor, de bom humor, uma sensação de prazer, de bem-estar. Então é isso, pessoal. Vocês seguindo um roteiro, né, traçando um planejamento do seu dia a dia, tanto em relação à alimentação, em relação a um momento para você se exercitar, e utilizando essa dica que eu coloquei em relação à associação desses dois alimentos, entre proteínas e fibras, a gente vai conseguir atenuar muito esses efeitos negativos da quarentena. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Se vocês gostaram do vídeo, peço que compartilhem, certo? Para aquela amiga, aquele amigo que precisa escutar isso, que precisam dessas dicas ou que está passando por algum desses efeitos da quarentena. E se vocês querem acompanhar a produção de novos conteúdos, acompanhe nossas redes sociais aqui. E até breve, tamo junto. Abraço do Nutri.